Quem diria? Você já ouviu esse termo? Quem diria? Quem diria é uma expressão que se fala no norte. Quando nós duvidamos que alguém ou alguma coisa teria a capacidade de atingir os objetivos que foram atingidos. Quem diria que esses 12 homens, simples pescadores, homens na sua totalidade, leigos, conseguissem abalar o mundo ao ponto que abalaram? Quem diria? Alguém que chegou para você duvidando da sua capacidade em qualquer área da sua vida e disse assim, depois que viu o resultado daquilo que você fez, deu aquela olhada, dá aquele olhar distante no horizonte e diz assim, balançando a cabeça, né, dizendo, quem diria? Quem diria que você fosse capaz de chegar onde chegou? Eu me lembro que logo eu me converti, logo que eu me casei, na realidade, há 10 anos atrás, eu recebi uma profecia. 3 dias de casado eu vim aqui no Rio de Janeiro e fiquei hospedado na casa do meu irmão. Nós estávamos de lua de mel. Esse irmão nos recebeu porque eu não conhecia o Rio, a minha esposa não conhecia o Rio, e nos levou a uns lugares. E numa determinada tarde, ele me disse, olha, vamos lá em Belfort hoje, lá na Baixada, para morar na casa de uma irmã. E eu pensei comigo, puxa, eu estou em lua de mel, a última coisa que eu queria era ir orar na casa de uma irmã. Mas como eu estava na casa dele, acompanhei, e lá Deus usou a irmã para falar comigo, dizendo, olha, moço, Deus vai te levar para a África. No começo eu fiquei assim, não falei nada, fiquei pensando, e ela disse, por que tu duvidas? Porque a visão de Deus para você não é para agora, é para o futuro. O tempo passou, e Deus quando promete, Deus cumpre, pastor Marcos. Deus quando fala, Ele realiza. E se você tem uma palavra de Deus, que esteja pronto para que ela aconteça na sua vida. Eu comecei a me preparar. E eu me lembro que um dia, um colega meu falou, o que você está fazendo? Eu estou indo para Jocum, vou fazendo um treinamento lá, porque eu vou para a África. Irmãos, ele só faltou rolar no chão. Ele olhou para mim, e você? Porque irmãos, eu tinha um par de sapato furado. Eu tinha 2 camisas e um paletó que eu ganhei há muito tempo. E assim me casei com aquilo, nós fomos morar numa garagem, eu e minha esposa, nós não tínhamos infraestrutura nenhuma, e eu dizendo para todo mundo que ia para a África. As pessoas olhavam para mim e riam. E esse não, eu estou dizendo porque ele se destacou, ele só faltou rolar. Ele disse o dia que isso acontecer, e era crente, o pior de tudo, ele era crente. Se fosse o macumbeiro da onde Deus me tirou, eu ficaria até quieto, mas era crente, porque tem crente que não tem visão daquilo que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que se coloca à disposição de Deus. O tempo passou, e Deus começou a agir. Depois de muitos anos, eu me encontrei com ele numa dessas estradas da vida. E ele já estava sabendo, porque quando Deus faz, a propaganda tem que ser de Deus para valer. Então fique no seu lugarzinho, porque aquilo que Deus prometeu fazer com a sua vida vai acontecer. Glória a Deus! Pastor Satiro! Não era nem Marcelão. Pastor Marcelo! Quem diria? Eu tinha a oportunidade de crescer para cima dele, mas eu sei aonde os espinhos apertam, né? Nós temos espinhos para sermos humildes. E eu falei, pois é, Deus fez. Quem diria, pastor? Quem diria? E eu aproveitei a oportunidade e disse, olha, vamos trabalhar na África, nós temos muito projeto. Porque o quem diria tem uma prima que chama Quem Me Dera. Você pode dizer sempre, você pode notar, sempre aquele que diz, quem diria, quando você o desafia, ele diz, quem me dera. Quem me dera, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Mas eu estou falando, olha essa
estava acontecendo. Esses 12 homens, a fantástica história desses homens, quando eu leio a história dos discípulos, e ela não é uma história conjunta, porque um foi para um lado, outro foi para o outro, cada um teve um chamado específico, mas cada um deles teve uma base primária, teve uma única base, que foi a convivência, a ministração, durante 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a história desses homens simples, leigos, a história de João, nós lemos hoje as cartas de João dizendo filhinhos. Dá a impressão que João era um velhinho, era simpático, amigável, mas esse mesmo João, ele era sanguíneo, ele era um sujeito colérico, perdão, ele tinha um temperamento difícil. Quando Jesus foi proibido pelos samaritanos de passar pela cidade deles, João vira para Jesus: Senhor, o Senhor quiser, nós vamos pedir para o fogo cair aqui e nós vamos matar essas pessoas queimadas. E você encontra esse mesmo João lá no fim da sua vida, dizendo: filhinhos. Vamos encontrar com Pedro. Pedro era um dos meus personagens prediletos. Pedro era sanguíneo. Pedro resolveu um negócio no grito. Quando dava no grito, era um tapa necessário, mas necessariamente na espada. Pedro, ele falava o grego koiné. O grego koiné, diferente do grego clássico, era um grego assonacado, com esse sotaque de paulista que fala porta e carne. Pedro falava tudo errado, irmãos. O grego koiné é um grego popular. Se Pedro dialogasse conosco, Pedro diria: nós fomos, nós colhemos, nós aí. Esse era o linguajar de Pedro. Mas lá em Atos capítulo 2, 3, quando ele abre a boca, Jesus salva 8.000 pessoas em 2 nações dele. Quem diria? Glória a Deus, glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O potencial de Deus na nossa vida, que é fantástico. Mas o que aconteceu com esses homens? E quais são as lições que nós podemos tirar, que pode potencializar o chamado que eu e você temos? Diga para o teu irmão: você tem um chamado de Deus. Agora olhe para ele e diga: mas o que faz a diferença não é você ser chamado, porque você